estamos de volta com a nossa temporada aqui direto do meu estúdio para falar de bastidores e sucesso, para informar e inspirar pessoas que não sabem o que acontece por trás do que não se vê. E hoje eu tenho a alegria de receber um cara que, mesmo que você aí não saiba, fez parte da sua vida muitas e muitas vezes. Há 35 anos na direção artística da TV Globo, ele ajudou a construir a nossa memória afetiva na televisão e na música. Passou por programas que marcaram gerações, como TV Colosso, Xuxa no Mundo da Imaginação, Caldeirão do Hulk, Domingão do Faustão e até Big Brother Brasil. Olha, e tem muito mais, tá? Ele assinou também por 22 anos o especial de fim de ano do Roberto Carlos, é isso aí. Nos grandes palcos, as transmissões ao vivo, ele esteve também por trás de momentos históricos como Criança Esperança, Rock in Rio e tantos outros. Se teve emoção na tela ou no palco, é bem possível que ele estivesse lá dirigindo tudo nos bastidores. E aqui no meu estúdio eu falo sobre isso, sobre bastidores, sucesso e pessoas que inspiram. E vou falar, ele foi uma das minhas grandes inspirações. Eu estou falando real, gente. E eu vou contar essa história para vocês, mas antes eu vou apresentar, claro, que quem está aqui comigo, ó, tô até assim, quase emocionada porque eu sou muito fã. Mário Meirelles. Luana, gratidão. Eu que fiquei emocionado. Uma abertura linda. Gratidão pelo convite. A gente já se paquerou para trabalhar também, para Verdade, né? tudo, né? Você já está lá, ó, já estou antenada em você nos É, nossos projetos aqui com a e Espacial, com a nossa agência. admiro muito o seu trabalho também. E vamos embora que a gente vai fazer barulho aqui hoje. Ah, muito obrigada. Eu quero já começar contando isso aí, gente, ó. Primeira faculdade que eu fiz na minha vida foi direção teatral. Isso tem muitos anos, tá? Não vou entregar a minha idade aqui, não. Mas, assim, o Mário era o cara, ainda é, né, mas estava aqui naquele auge da TV Globo, com os principais programas de TV, ele me inspirou muito, e eu ficava louca para conhecer o Mário Meirelles, mas era aquela coisa, assim, intocável, impossível. Eu lá na Bahia, ele aqui bombando, né, dirigindo o Big Brother, então Big Brother ainda não existia, né, era TV Colosso, ainda eram os programas Era infantis. Caldeirão, Xuxa. Caldeirão, Xuxa no Mundo da Imaginação, e eu ficava com um sonho muito grande de te conhecer, né. E aí eu não sei como que eu sou muito, assim, determinada, consegui o telefone do Mário. Tem o quê? Uns 20 anos isso, Mário? Por aí. E aí eu mandei uma mensagem para ele, você lembra disso? Lembro? E ele falou: "Olha, você é ousada, hein, e tal", mas me tratou super bem. E a gente acabou se batendo, né, ouvindo falar entre amigos em comum, e a gente está aqui de volta. Você aqui em São Paulo, fazendo vários trabalhos também, né. É isso. E aqui no meu estúdio, olha que coisa boa. Um estúdio maravilhoso, por sinal. Se você quiser gravar um podcast aqui em São Paulo, ó, estúdio espacial é incrível a estrutura. Olha, eu gostei do merchandising. Eu ia até te perguntar, real mesmo, você como grande diretor, o que que você está achando aqui na nossa estrutura do nosso Nossa, estúdio? tá perfeito. Você tá bem com bom equipamento, uma boa luz, boas câmeras, entendeu? Você tá pronta para transmitir ao vivo para o mundo. Ai, que bom, gente. Então, obrigada aí. Então, se você quiser, ó, se você aí quiser também fazer a sua gravação aqui no nosso estúdio espacial, vou deixar o contato aqui embaixo. O que você quiser gravar, inclusive sua videoaula, vídeos de autoridade, podcasts também, videoclipes e muito mais, a gente consegue gravar aqui com a equipe super preparada para você. Está aqui o telefone do estúdio espacial. Agora vamos falar com ele, né? Que já tem uma trajetória maravilhosa, começando, óbvio, pela TV Globo, porque afinal, Mário, foram 35 anos de TV Foram trinta e Globo? oito anos de TV Globo. 38? É, eu tive um Jura? pequeno intervalo que eu fui para Manchete com Jaimão Jardim, Sim. mas depois fiquei dois anos ou 2 anos e meio, depois voltei para a Globo e fui até 2022. Agora, assim, 35 anos faz muito tempo, né, você já faz parte da história quase da Globo, posso dizer assim. Como foi que você chegou até a TV Globo? Você já começou na Globo, você já tinha uma história antes? Conta um pouquinho dessa história. Eu comecei no cinema. Eu já aos 16 anos meu pai, resolveu me arrumar um trabalho. E ele atendia um cliente dele, né, e meu pai era operador de câmbio, e ele tinha um cliente que era o Gerson Valadão. Gerson Valadão, um grande ator, produtor, diretor, né, e ele arranjou um estágio, porque eu já desde 12, 13 anos filmava com Super 8, desde criança eu trabalho com vídeo, né, tinha câmera de vídeo, câmera de cinema, eu já era uma pessoa atuante desde pequeno. E aí fui trabalhar numa produtora de cinema com o Gerson Valadão, e dali 1 ano e meio ele implantou a parte de vídeo, eu já gostei, e aí a gente tinha um cameraman, que era o Avaldinho, que o pai dele era um diretor da Globo, ele falou: "Olha, tem uma vaga, você não quer ir para lá?" Daí primeiro eu passei pela Band, né, Band Rio, fiquei um tempo na Band, 2 ou 3 anos na Band Rio, como diretor de corte, e aí depois abriu uma vaga na Xuxa, no show da Xuxa, e aí eu fui trabalhar no show da Xuxa em 87.
mais ou menos assim, e aí fui trabalhar com a Marlene, fiquei lá um tempo e aí vim embora. Que coisa boa, você praticamente já começou, assim, no sucesso. Porque eu me lembro muito bem, né, que antigamente, não sei hoje como é que estão as coisas com essas mudanças, mas o sonho de todo mundo que gosta de televisão era realmente trabalhar na TV Globo, né, naquela época. E era uma coisa, assim, meio difícil, meio quase impossível, e você de repente já ingressar num programa como TV Xuxa. É, com 21 anos eu já estava lá. E agora explica para quem não sabe o que é diretor de corte, né, as pessoas não sabem ainda, muita gente não sabe o que é de corte. Conta aí como é É, que é. porque assim, a televisão tem várias câmeras, né, a gente Sim, hoje aqui tem 3, 4 câmeras, mas lá a gente no Big Brother tinham 90 câmeras, e para você tem um operador, que é o diretor de imagem, ou o diretor de corte, ou o diretor de TV, né, que é uma nomenclatura vai mudando, né, então é o cara que comanda cada imagem que vai estar no ar, uma câmera de cada vez. Então esse é o operador, é o que senta na mesa, é o que pilota o Boeing, entendeu? e às vezes as pessoas que estão em casa, que não entendem muito, né, não sabem o que está acontecendo. Vou mostrar para vocês, ó, coloca a câmera aberta aí, É, câmera aberta, certo? isso. Agora olha só o que o nosso diretor de corte aqui vai fazer. Eu vou falar aqui, cortou para cá. Agora eu quero mostrar o meu convidado maravilhoso, corta para o Mário. Então isso aqui é diretor de corte. Então foi assim que você começou na Foi televisão? assim que eu comecei na televisão. Que coisa boa. E como é que foi trabalhar já assim com a Xuxa? Né, a Xuxa, meu Deus do céu, eu sonhava em ser paquita, a Xuxa era uma miragem, era uma coisa assim, era um sonho, né. Como é que era trabalhar com ela? Ah, Xuxa é um anjinho, sempre foi. Chegava lá com aquela carinha, sem maquiagem, rindo, brincando, né. Xuxa sempre foi uma pessoa muito carinhosa, abraçava, beijava. Só que quando ela entrava em cena, era profissional, Que né. A legal. gente gravava muitos programas no mesmo dia, né, com 600 crianças. Depois terminava, ainda tinha sorteio. A gente virava a madrugada gravando sorteio. Então, assim, é um programa diário. Deve ter Então, sido bem complicado, com não, a muita gente gente, sabe muita criança. Como é que é. era isso? Como é que era essa organização, ainda mais com criança no meio? Era muito dava muito trabalho A isso? gente tinha um general que era Marlene Matos, né, que Um botava grande general. que amiga até hoje, né, que organizava, né. A TV Globo sempre teve muita estrutura, então a gente tinha um cuidado muito especial com as crianças, desde a maneira que elas iam chegar, alimentação, cuidado, a gente tinha que ter autorização dos juizados de menores, porque trabalhar com criança de televisão, a gente sabe que tem que ter um mandato, né, tem que ter uma autorização, porque você não pode tirar a criança da escola e botar na televisão, mas era uma loucura, era uma plateia de 300 crianças, sei lá quantas crianças tinham, mas era E no muita final criança. dava tudo muito certo, né, e ninguém imaginava que vocês gravavam realmente vários programas em um dia só. Cara, Isso era cansativo, né, mas era era. gostoso, né, Mário, de fazer? Ah, imagina, era uma cachaçinha. Quem gosta de TV, quem gosta desse mundo, gosta, né. Então eu às vezes me coloco numa situação de empresária, né, quando eu preciso contratar pessoas para atuar na minha agência ou no meu estúdio, primeiro eu tenho que saber se a pessoa ama isso aí. Você vê o brilho nos olhos, porque não é como um trabalho qualquer. Você tem que amar, você tem que gostar, você tem que, né, você tem que fazer parte desse universo, não tem essa coisa diferenciada? Tem, aí a gente não consegue ficar longe, né. Quando eu saí da Globo em 2022, eu falei assim: "Ah, vou parar um pouco, vou dar um tempo", que eu trabalhei desde 16 anos de idade, né. Aí cheguei a ficar 1 ano, então 1 ano e meio, depois não aguentei mais, entendeu. Eu tive que voltar, acabei indo para passei uma temporada na Record fazendo A Grande Conquista, na equipe lá do Carelli e do Porco, depois fui para a Band, fiquei 1 ano na Band, e agora estou com projetos independentes, né, mas sempre ligado à televisão, sempre ligado a um pouco de criança, então a gente está com novidades aí daqui a pouco. Não, o Mário é sempre cheio de projetos, e eu estou um pouco por dentro, mas eu não posso contar, tá, que eu entro aí na parte comercial e tudo apoiando, porque você tem uma imagem muito forte, Mário. Você tem uma carreira muito consolidada, você tem muita bagagem, muita história, muita coisa para passar, né, e através de toda essa bagagem histórico seu, é que a gente tira esses projetos aí que com certeza, a gente não pode contar ainda, mas vai ajudar muita gente, é ou não é, Mário? Com certeza. Eu acho que a televisão, para uma comunicação de massa, a gente trabalha para muitas, a gente alimenta o imaginário de milhões de pessoas. Então, a responsabilidade de quem está aqui, no seu papel, no meu papel, é a gente passar coisas boas, né? Porque o que a gente tem visto no celular, na internet, é um pouco de lixo, né? Eu acho que nós que somos do entretenimento, a gente tem que dar coisas boas, interessantes, que vão alimentar, tirar um pouco a criança do celular, levar a criança para o imaginário, levar a criança para o desenho, para a música, para a literatura, né. Então esse é a pegada que eu quero para a televisão. A gente mistura um pouco de conhecimento, um pouco de arte, de literatura, de música
e não só ficar ali, tá na rede social. Aproveitando isso que você está me falando, você é um cara que presenciou toda essa transformação da televisão brasileira, né, do analógico para o digital, hoje com toda essa invasão das IAs também, né, as ferramentas de IA fazendo cada coisa que a gente fica, assim, sem entender, as redes sociais ganhando cada vez mais força, o tráfego pago, né, muita gente até deixando de anunciar na televisão para anunciar no tráfego pago, mas a televisão ainda tem uma força muito grande, né, e você hoje é um diretor multiverso, inclusive você se intitula assim, já no seu Instagram a gente abre lá, tá lá, diretor multiverso. Eu vejo que você está antenado com tudo que está acontecendo. O que que você acha dessas transformações que a televisão brasileira vem sofrendo não, né, que vem Bem, acontecendo, porque eu acho é. que não é um sofrimento, não é sofrer, né. O conteúdo, ele não interessa onde é que ele vai estar passando, né. Hoje, se você andar de metrô, de trem, de ônibus, o que mais tem é as pessoas no celular, né. Sim, Então hoje o celular é um meio de comunicação. Porém, a TV aberta, ela ainda é o maior tiro de canhão, não tem como. sim. Ela alcança o Brasil inteiro, ela é o momento que a pessoa está dentro de casa, no sofá, com a família, é a tela grande, isso não vai ser destruído, né. Se você for estudar o mercado americano, o mercado prime e tal, a TV aberta ainda é o grande canhão, ainda é a maior verba de televisão, ainda é a TV aberta. Porém, você não vai negar que a gente tem hoje um instrumento que é o celular, que está aí na vida de uma criança de 3 anos até um idoso de 80 e tantos, né. Então, mas assim, a a vou falar da TV Globo, né, a TV Globo sempre esteve muito na frente. A gente tinha inteligência artificial há 20 anos atrás. Assim, a gente tinha aplicativos, a gente estudava o perfil das pessoas, o próprio Big Brother, quando você alimentava os participantes, você tinha a ficha de tudo que você imagina que um participante tinha na vida. E a gente sempre trabalhava com aplicativos onde a gente avalia, né, o que cada um é bom. A TV Globo sempre teve anos na frente, né. Agora a gente está numa revolução, está muito rápido, Tá entendeu? muito é isso que eu ia te É. falar, tá tendo realmente uma revolução e uma grande virada na televisão brasileira. Vamos começar falando que, assim, os grandes apresentadores que dominaram aí durante muitos anos, desde o início da televisão, eles estão indo embora, né, e as novas pessoas que estão assumindo, estão adotando uma nova forma de conduzir. Eu queria saber o que que você acha disso. Vou te dar um exemplo, o SBT, né, com a partida do Silvio Santos, a nova, né, a filha dele que assumiu agora, a diretora, ela está adotando umas coisas diferentes. Por exemplo, tirou o Raul Gil do ar, está colocando influenciadores que estão bombando na internet para assumir no lugar de apresentadores consagrados. Você acha que o público realmente está consumindo mais isso, mais o que se vê também na internet, ou você acha que ainda tem espaço para apresentadores consolidados da antiga geração? Claro, com certeza tem espaço, né. Hoje eu tenho feito trabalho com o Raul Gil. O Raul Gil é um comunicador que ele tem credibilidade. Você está dirigindo também os programas agora na internet do Raul, né, o Talk Eu tô em Raul. parceria com o Raulzinho, Raulzinho. né, e eu tô lá na equipe e é impressionante como as pessoas gostam dele, a Sim, demais. credibilidade que ele tem com o cliente, entendeu. Claro, estamos falando de uma pessoa idosa, você não vai querer que ele entre dando cambalhota no estúdio, né, então agora vamos falar um pouco de influenciadores na TV, né. Alguns deram certo, outros não, né, porque não é o que a pessoa é o que você vai fazer com ela na televisão. A linguagem é diferente. Não adianta você querer ter uma linguagem de internet na televisão, e nem uma linguagem de televisão na internet, porque o time é outro, Isso que né. você falou é uma coisa muito certa. Eu venho de televisão de muitos anos, e eu começava a gravar até vídeos para o tráfego pago, vamos dizer assim, como apresentadora, eu falo como apresentadora. Aí o pessoal mais jovem que trabalha comigo no tráfego falou assim: "Olha, para aí, não faz assim não, esquece isso, liga o negócio aí no selfie, esquece câmera, produção, faz um negócio mais assim, como se você estivesse conversando". Eu: "Tá bom". E aí o negócio começou a Dá mudar um resultado. pouco, deu resultado, então eu acho que cada qual não sei cada qual. O que é que Ca você pensa disso? É muito rápido, você não consegue botar um conteúdo de 40 minutos no celular, porque ninguém vê. Ninguém vê. Não, e os Entendeu? shorts agora estão bombando, você já viu? Eles Os têm cortes os shorts não, do e YouTube, e que são os os pequenos cortes. os É, os cortes são cortes. é a grande linguagem, porque E você vai passando ali e o negócio tá bombando. você escolhe o que é o melhor, que são os melhores Os momentos que melhores momentos, tinham na é. televisão, né, e Sim, sim. agora é o corte, né. Você pega na sua entrevista, nessa nossa entrevista aqui, você vai pegar alguns momentos que vão
Ah, repercutir com mais, certeza eu vou entendeu? pegar os melhores momentos do Mário Meirelles e vou colocar no canal. Inclusive, vamos fazer uns collabs com umas coisas muito legais, mas vocês têm que assistir tudo aqui direto do meu estúdio, ó, do meu canal no YouTube, não percam. Agora, Mário, já que estamos falando sobre influenciadores, eu quero saber a sua opinião. Por exemplo, você acompanhou a televisão aí desde, né, o início, posso dizer, né, do auge da televisão, em tantas histórias, com os principais apresentadores do país. Uma influenciadora como, por exemplo, a Virgínia. Hum. O que que você achou dessa decisão de colocar a Virgínia, chamar ela da, né, da internet para a televisão? Você acha que deu certo, que não deu? Qual a sua avaliação sobre? Não, eu acho que deu certo. Deu certo, ela deu audiência, ela fez o público dela, não sustentou pela vida dela, porque você tendo um programa de televisão, você tem que ter uma dedicação, e ela é uma empresária, é uma influenciadora, ela tem uma vida social, pública, né, de E ela tá ex-marido e amando, tal, né? está apaixonada, Ela quer né, amar então assim, mais. mas, alguns não funcionaram, Por né. exemplo, eu falei para ele que eu não ia colocar ele em polêmica, ele já me olhou assim, não precisa falar. Não, assim, Eh, a televisão ela não é uma coisa constante, né. O celular é mais rápido, você troca mais Mas rápido. não que a pessoa não seja legal, mas às vezes para aquele perfil, né, daquele tipo de conteúdo não combine tanto, talvez. Tem pessoas que realmente podem dar mais certo na internet do que na televisão e É, vice-versa. existe uma crise financeira nas empresas de televisão. A televisão não está com tanto dinheiro. É, A gente eu sabe sei. que existe o maior dinheiro hoje da televisão são verbas públicas. E a gente sabe que a gente vive numa disputa política, né, e a televisão, ela participa disso. Então a gente tem emissoras que têm, uma igreja por trás, outras emissoras que são fortes, que têm 40 empresas administrando. Hoje, se você for falar do Grupo Globo, o Grupo Globo é dono de 40 empresas, que você nunca ouviu falar, você não sabe, mas é Quinto Andar, é Olha só, gente, não Buzzer, sabia são disso. 40 empresas, Muito entendeu? Ou bom. seja, são empresas, e outras emissoras, né, que elas não têm uma verba que funciona, né? Ou seja, o mercado está complicado, né? O mercado financeiro está complicado, o país está complicado, o mundo está complicado. Então, é difícil você manter uma empresa com funcionários, com posto, com tudo, né? Então a gente existe uma crise, né? E isso reflete na programação. Porque a empresa começa a vender horário, né? Ou seja, perde o Sim, controle de qualidade, perde o controle, com né? certeza. A gente sabe disso, que tem programas que são produções independentes, e é difícil fazer uma programação de televisão onde você não controla a grade, né? Você vê exemplo na TV Bandeirantes, que vende horário para igreja, muitos, né? E eles pagam muito bem, Né, né? assim, volto a falar, nada contra, eu sou cristão, não é isso, mas é porque o nosso público nacional não quer mais ser obrigado a ver aquilo naquela hora, né. Qual a diferença de você hoje no nosso programa no YouTube? Você pode assistir a hora que você quiser, né. Sim. Você não é obrigado a estar aquela hora como era a grade da Globo. A Globo construiu toda a sua história pela rigidez da grade. O Jornal Nacional era 8 horas, o jornal era assim, tinha uma rigidez, você podia se programar para ver a novela, você podia se programar para ver, acabou isso. Então esse choque de linguagem, ele acontece, porém tem espaço para todo mundo, né. E a gente vê aí os grandes apresentadores indo para a internet, né. Eu acompanhei alguns, né, que eu tenho estúdio, já tive estúdios até maiores do que este aqui, e eu recebi ali Ana, o Carlos Alberto da Nóbrega, vários no meu estúdio, inclusive o Carlos Alberto começou a gravar no meu estúdio, né, Uhum. o podcast dele. Então ele começou na internet com a minha equipe, né, gravando o podcast ele junto com a esposa dele, né, depois ele acho que deu uma paradinha, né, por questões pessoais de saúde talvez, mas ele começou. Aí a gente vê agora o Geraldo Luiz, né, começando também, então, assim, não tem ainda nem muitos comentários, nem muitos seguidores, mas ele está ali firme e forte. E eu achei interessante que ele está com a mesma atuação, mesmo empenho, como se ele tivesse ainda naqueles programas dele de maior audiência, ele está ali plantando, então tem que ter paciência também para você conquistar o público nesse O formato. Raul Gil tem Raul Gil? 6,5 milhões de seguidores, Olha só. O né. Raul ele já vinha alimentando, né. O Raul É. eu posso falar que eu já fui da equipe, tive o prazer de ser jurada, que foi uma época muito importante para minha carreira também, que eu saí da Bahia e foi a primeira atuação nacional minha, Uhum. né, como jurada do programa. E para quem não sabe ou não sabia, eu também fazia parte por trás dos bastidores com a minha agência, através dos merchandisers, né, dos Uhum. patrocinadores que investiam nas ações de publicidade, eu também estava por trás disso. Aliás, não só do Raul Gil, como dos principais apresentadores do país, e eu falo isso com muito orgulho, né, e tem muita gente que conhece a Luana aqui, comunicadora, e não conhece a Luana,
que fica por trás dos bastidores, com cotas, com publicidade, dirigindo campanhas. Então, esse é o meu universo, é o nosso universo. E eu sou muito assim, bandeira da TV, né? Eu levanto essa bandeira e ninguém fala da TV. Mas a gente está vendo realmente uma revolução muito grande na televisão. O que que você acha, assim, qual vai ser o futuro da televisão? Qual que é a sua opinião sobre isso? Cara, eu acho que a gente ainda tem um grande período aí, né, com a TV aberta, porque esporte, futebol, jornalismo, grandes eventos, isso não vai acabar, não Não vai, né? tem como, né? Isso movimenta milhões em dinheiro, milhões de pessoas, ou seja, isso aí historicamente, nos Estados Unidos, assim, a TV ainda é um grande passo. A internet, o celular, ele tá se revezando, você vê que cada hora tem um aplicativo diferente. Ah, e a inteligência artificial vai demitir, perder emprego? Gente, quando eu comecei em televisão, os caracteres era feito na letra 7, que ninguém sabe o que é a letra 7. A letra 7 era um adesivo que você tinha que escrever o nome num fundo preto. Jura por Deus? Era. O Gente, caracteres olha, desse nem eu nome que você sabia coloca assim, disso. você tinha um diretor de arte que montava o nome das pessoas, botava uma câmera ali e inseria por cima da imagem, entendeu? Que coisa. É, Você vê que a coisa vai mudando assim de uma maneira muito não, rápida. para você fazer uma vinheta, uma abertura, você levava uma semana de render, né. E hoje Renderizando, né? é uma semana para você fazer 30 segundos, né, de construção de computação gráfica. Hoje em dia você faz um videoclipe, inteligência artificial, Em em segundos. segundos, em minutos, É entendeu. verdade, Só gente. que É assustador o negócio. tudo isso tem que ser alimentada por nós, Sim. gênios, entendeu. Porque o computador, a inteligência artificial, ela se alimenta de um arquivo. Né? Ela vai buscando imagens, ideias, e você tem que saber comandar aquilo. Sim. Tem que saber o que você vai pedir para a inteligência artificial te entregar aquilo. Né? E isso vai ser o grande diferencial de quem estudou filosofia, de quem estudou história, de quem estudou arte, de quem sabe o que está pedindo, né? Porque o computador ele vai reproduzir o que você pedir. Vai precisar de material humano. É, tá sendo realmente a revolução, assim, mais rápido do que eu imaginava. E eu não tenho tanto tempo na televisão quanto você, mas quando eu comecei a fazer publicidade, a gente fazia as campanhas e mandava por motoboy a fita, né, Uhum. XDCAM, a XDCAM, como é que vocês pronunciam? A gente mandava por motoboy para chegar nas praças, né. E hoje não, é simplesmente por um link, você através do link já chega lá na TV, e aí eu me lembro que o motoboy ligou para mim: "Que eu fiz? Aconteceu alguma coisa?", porque era tanta entrega de filmes publicitários que a gente mandava entregar em todas as emissoras, e ele pensou que eu tinha cortado ele, eu falei: "Não, filho, mudou". E a cada vez que vai mudando, né, algumas pessoas infelizmente vão sendo cortadas aí do business, né. A equipe vai Vai mudando. Você mudando. provavelmente teve que contratar um especialista em internet para Sim, no fazer link isso, e né? tal. Eu tenho uma garotada aqui, uma turma muito legal. É. Tem a turma da ATEM aqui, que é uma galera jovem que está do lado da minha sala, que cuida de toda a nossa parte, digital, né, que faz o tráfego pago. Eles estão bombando. E Uhum. eles sabem tudo aí, estão antenados com tudo que acontece de mais moderno. E às vezes a gente demora para pegar, né, dessa geração Z, que eu posso dizer assim. Você vê que a galera que está aqui no estúdio, galera jovem. É jovem. Eu gosto dessa galera, a galera que tá antenada no que está acontecendo, então eu tento me modernizar. A gente tem um estúdio compacto, mas você vê que as câmeras da gente, os equipamentos são todos muito modernos, né, a gente tem que acompanhar essa tecnologia, né, Mário? Tem que ir à exposição, tem que ler livro, tem que ir galeria de arte, entendeu? Aí Aproveitando isso, Mário, qual a dica que você dá, você como um dos melhores e maiores diretores desse país, eu digo assim de boca cheia, porque eu conheço bem a sua trajetória, né. Qual a dica que você dá para quem sonha em ser um diretor agora multiverso, um diretor antenado, tão bom quanto você, por onde que tem que começar? a base é o estudo. Eu estudei muito, né, eu fui rato de biblioteca, entendeu? Eu fui rato de galeria de arte, eu lia 5, 6 livros por semana, a literatura é importantíssima, a história é importantíssima, ou seja, não adianta você ser tecnicamente dominado, porque você vai ensi tec a técnica todo mundo aprende. Você tem um momento de absorver, né, assim, tudo que você já viu em luz, direção e fotografia, está em quadro de 1300, 1200, está em Caravaggio, está em Monet, tá assim, tudo que você já viu em iluminação de TV, veio dos Você acha que pintores, através dos livros eles já conseguem ter noção, assim? com certeza, né. Eu fui rato de galeria de arte e, assim, eu também tive grandes chances na vida, né. Eu fui diretor do Brasilian Day em Nova York 15 anos, junto com o Máriozinho Vaz. Então, cara, a gente ia para lá com a diária que a gente ganhava, eu ia para musical.
ficava fila para ver musical, entendeu? Por quê? Porque o musical da Broadway hoje é o que existe de mais completo. Sim. Tem que ter também uma prática, né, de repente uma oportunidade de estar junto. Hoje em dia eu vejo muitos jovens querendo iniciar, fazendo estágio ou trabalhando e já pensando no que vai ganhar. É importante também você ter a prática, você estar convivendo no meio, não adianta só você estar no livro, né, você não acha que a pessoa tem que buscar estar próxima ali do que gosta? Quanto mais cedo começar a estagiar, melhor. Eu comecei com 16 anos, entendeu? E aí fui carregava tripé, E nem câmera, sempre tem entendeu? aquela oportunidade Você que a gente aproveita, quer. Você né, vai ou e entra de seja, alguma forma, né. não, Eu lembro que eu entrei como estagiária a primeira vez na TVE da Bahia, na área de projetos, e eu queria ir para o jornalismo. Aí eu nunca tinha feito nada, assim, na televisão, mas eu queria estar ali. Aí eu conversando com a minha chefe, ela falou assim para mim: "Olha, vem todo dia arrumada, esteja preparada". Eu ia todo dia. Aí eu de vez em quando passeava lá no jornalismo: "Ó, se faltar alguém pode me chamar que eu vou", cara de pau. uhum. Aí o diretor: "É, vou fazer um teste com você", me botou na frente da câmera para eu ficar tentando ler o TP e tal, e eles gravando e vendo lá no Twitter, e todo mundo Rindo. rindo. Depois que me contaram essa história. Mas aí de tanto eu ficar batendo nessa tecla, uma vez faltou uma repórter, precisou de alguém, não para aparecer, que eles não são loucos, mas para segurar o microfone. Quem foi? Eu. E aí me jogaram para fazer decupagem de de Matérias. matérias. E aí foi aí onde eu aprendi. Eu ficava vendo o bruto das matérias, como é que as repórteres faziam, como é que segurava no microfone, e eu fiquei só decupando ali, aprendendo tudo. E foi aí que eu comecei, entrei num lugar e fui para outro, né. Então é determinação e correr atrás também, né. Isso que você falou, a palavra-chave, determinação. Televisão não é lugar de preguiçoso, Ou sabe? audiovisual, uma produtora, uma É, agência, né, buscar não, estar ali você participando. tá dedicado, você tem que saber o que você está fazendo, você tem E que fora que você conhece pessoas, assim, maravilhosas, incríveis. Vou dar um exemplo, eu estou aqui no meu estúdio, a gente tem aqui as pessoas da minha equipe, aqui tem 4, tem mais nas outras salas, né, e eles estão tendo agora o privilégio de conhecer um dos maiores diretores, né, e o mundo dá tantas voltas, né, Mara, eles estão aqui, daqui a pouco você está num lugar e eles estão ali. Então é um network, é um conhecimento, é tá junto eu do sempre meio. formei gente, sempre eu fui diretor da oficina de direção de imagem 20 anos na TV Globo. Quase todos os diretores de imagem e quase todos os diretores hoje da linha de show da TV Globo passaram pela minha mão. Olha que legal. Foram meus estagiários, fizeram a minha oficina, eu botei na minha equipe, foram meus diretores e hoje estão em cargos, né, a gente tem hoje diretores em cargos altos no TV Globo, Sim, né. e eu vejo que você tem um carinho muito grande, pelas pessoas que fazem parte da tua equipe. Quando você vai, você leva com você, né, então eu percebo que você vai num projeto onde você puder trazer as pessoas que você já trabalhou e que trabalharam certo, você traz junto. O segredo é Equipe, né. equipe, porque você não constrói uma relação profissional assim, né. Infelizmente, a televisão, né, como todo meio de trabalho, ela é muito competitiva, Sim, 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 né, e eu por ter trabalhado 38 anos na maior TV do mundo, né, a 5ª maior do mundo, sim. eu sou uma pessoa que quando eu chego, né, apesar do meu 1,62 m, eu apareço, né, eu tenho uma história, ninguém vai tirar a minha história, Ah, com né, certeza. e eu dou resultado, né, assim, onde eu coloco a mão dá certo, Luana. Eu nunca fiz nada que deu errado, entendeu? O único programa que eu não coloquei no ar foi o Big Brother 1, porque na época, eu até postei outro dia isso na internet, eu era da equipe do Luiz Glazer, nosso diretor de núcleo, e trabalhamos 1 ano para implantar o Big Brother, né. Tudo que você imagina, decupamos, bíblia e tal. Uma semana antes de estrear, Silvio Santos colocou a Casa dos Artistas, né. E aí foi a maior crise que a gente já viveu e a gente acabou nossa equipe saindo para entrar uma nova equipe, né. Mas fora isso, eu fui responsável por implantar quase todos os programas da Globo. Imagino, eu estava vendo a história, inclusive vamos mostrar um pouquinho dessa história? Vou pedir para colocar uma foto aí na tela, a gente andou fuçando aí suas redes sociais, porque acaba contando um pouquinho, né, de situações, de coisas que você viveu, de pessoas que passaram pela sua Já fiquei trajetória. com medo, vai postar na minha rede Vamos social aí ver? não. Vamos ver o que que tem aí? Ó, vamos ver essa foto aí, olha o Mário com o Ai. Dedé, grande. Dedé Santana, eu tive um momento muito bacana com os Trapalhões, né, eu fui diretor de corte dos Trapalhões, na Legal. época que o diretor Era o Guto Franco? Gu hã? Hilton Franco. Ah, tá. O Hilton Franco, né, e eu fiquei 2 ou 3 anos lá, e depois quando o saiu do ar, eu fui responsável por editar toda a reprise dos Trapalhões.
Então eu ia para casa do Renato, Que legal. ver programas e tal, e a gente montava a Ah, você ia reprise na casa dele, na olha os casa do bastidores, gente. Renato. Ia E pra casa ele do e ele Renato. ajudava a aprovar as Ele que coisas dizia os quadros que ele que queria ele que queria. fosse e tal, e aí eu montava a edição, né. Então e o Dedé também é um cara, poxa, de circo, um cara agradabilíssimo, um artista maravilhoso, e toda vez que a gente se vê, a gente se curte, Que coisa boa. né. Vamos ver o próximo então? Qual a próxima foto? Olha essa equipe aí. Essa equipe de carnaval. Equipe de carnaval, o quê? TV Globo? É, Conta aí um pouquinho o que que aconteceu TV aí. Globo. Ó, esse aqui é o Bernardo Portugal, hoje é o diretor artístico do Mion, mas foi um diretor responsável por muitos projetos na Globo. Legal. Começou comigo na minha oficina, foi meu diretor de imagem, e hoje é o diretor artístico mais importante hoje da TV Ah, Globo, é o é? Bernardo, é. Olha só. E equipe maravilhosa, essa equipe é um evento de carnaval, equipe de transmissão. Transmitir o carnaval não deve ser muito fácil, hein? Cara, Improviso em cima foram de improviso, 30 loucura. anos fazendo carnaval, 30 anos. 30 anos. Tá melhor que eu. Tenho 25 anos fazendo carnaval, mas calma aí, gente. Eu É, comecei criança, tá? sim. Criança, tá? Pra não vocês não dizer que eu sou mais velho. Próxima foto, vamos ver. É. Ah, Ah. gente, essa aí eu quero saber real, Mário, porque assim, a Xuxa é aquela coisa, né, que a gente já falou aqui no início. Ah, Como é que era a Xuxa nos bastidores? a Xuxa sempre foi a Xuxa, ela é igual. Ela não mudava nos Não, a bastidores? Xuxa é a Xuxa, ela é espontânea, a Xuxa é a Xuxa, é a Ariana, se ela tá brava, ela tá A Ariana é brava. sempre legal, né. É. Então vem que eu também sou ariana, então Não, a Ariana é verdadeiro, não verdadeiríssimo, tem com jeito. Se ela certeza. tá se ela tá feliz, ela tá feliz, se ela tá mal-humorada, ela tá mal-humorada. Mas ela é carinhosa. A Xuxa, nessa época, foi um mundo da imaginação, né. Mas ela era muito dirigida, né, ela não era muito de dirigir, como a gente vê vários apresentadores, como o Luciano Huck, a gente percebe que ele dirige tudo, que ele comanda. A Xuxa já é mais, assim, de Quem aceitar. quem disse? Não é? Ah, Então conta pra ah, gente aí que a gente quer saber. não, a Xuxa eu peguei Xuxa, a minha segunda temporada com ela foi Xuxa no Mundo da Imaginação, que foi Tá. quando a Marlene saiu. Aí ela meio que assumiu, né, a frente. Já tinham passado 5 diretores, não colocava o programa no ar, e aí eu fui chamado, só que assim, Ah, é? ela era diretora geral, eu era um diretor Não executivo. consigo imaginar a Xuxa com essa personalidade mais de boa, assim, ela comandando, assim, uma Ela era a grande diretora que de tudo. legal, Ela que escolhia as histórias, ela optava até na cor do caracteres que ela queria usar na historinha dela. que legal. Ela controlava tudo, participava, a gente ficava ela ia para a edição, ficávamos a madrugada editando, né, depois ela foi largando, depois que ela implantou, ela foi largando, mas nesse período do Xuxa da Imaginação, ela só parava, tipo, 6, 7 horas, ela queria botar a Sasha para dormir, ia para casa, a gente ficava esperando, ela voltava. Gente, olha que história, É, vocês não sabiam dessa história, né, aqui só não. nos bastidores para vocês saberem como é que acontecia, né. Ela foi a grande diretora-geral do Xuxa do Mundo da Imaginação. Tudo que você via no ar, vinha dela. Ela estava nesse momento com a Sasha, ou seja, a gente foi trabalhar para a faixa etária de 0 a 8, Sim. né, que é onde a gente montou o maior núcleo de animação hoje da TV Globo, foi a gente que montou, né, porque a gente tinha historinhas, né, os grandes clássicos da literatura, só que ela é isso, ó, é uma foto que a gente tira, ela sempre foi carinhosa. E você acabou de revelar para as pessoas, é uma Xuxa que ninguém conhece, né, uma Xuxa diretora, uma Xuxa participativa, não só aquela apresentadora porque é bonitinha e está ali na frente, não, ela realmente participava. Mas, na época da Marlene Matos, parecia que a coisa não era muito assim, que a Marlene é um negócio sério ali com ela, o comando. Como é que era? A Xuxa tinha voz na época da Marlene ou não? Ela gravava muito, já fazia muito sucesso já na moda, fazia muita publicidade, então a agenda dela não dava tempo dela cuidar do programa, né. Diziam que a Marlene meio que comandava ali tudo que ela fazia. Sim, Real? é real. E essa polêmica, eu não gosto de falar de polêmica, mas é uma polêmica leve, Hum. envolvendo esse documentário aí da Xuxa, que ficou muito em cima da Marlene e da Xuxa, sendo que, no meu ponto de vista, era para contar uma história, né, e ficou muito focado ali. Inclusive, muita gente, reclamou aí, né, na mídia, que fez parte da história e que não foi citado. Eu Você, por exemplo, você não foi citado. O que que você não, eu achou eu desse eu eu documentário? eu apareço nos documentários, né, do lado da Marlene contando, mas Tá. assim, eu não gosto de documentário.
não acho. Eles focaram realmente num relacionamento de crise, entendeu? E a história da Xuxa é muito maior É que muito isso, mais do que isso. entendeu? Sim. Mas é assim, foi uma linha uma direção, né, dos documentários da Globoplay, que estão sempre envolvidos em polêmica, né? É uma opção, né? Se você vê, tem vários outros documentários nesse sentido, mas eu acho um documentário fraco, entendeu? Eu acho fraco, ele não E conta você a se história. sentiu, assim, magoado, ofendido por você ter feito parte da história e não estar nesse documentário? Nós temos que ter uma missão, né, e cumprir essa missão de botar no ar. Eu coloquei quase todos os programas da TV Globo no ar. Mas De você acha que você deveria estar lá no documentário também? qualquer história, qualquer pessoa, eu fui diretor dela em 3 épocas. Fui diretor na época do Sou da Xuxa, depois eu fui o diretor que implantou e fez Todo Mundo da Imaginação, depois eu voltei em 2012 para apagar um incêndio, né, que estava lá, de 2012, que uma crise danada, e eu estava dirigindo o Caldeirão do Hulk, com o Palito, com o Rodrigo Sebrián, e eu fui tirado, assim, ó, vai para a Xuxa amanhã, né? E foi a melhor temporada do TV Xuxa. Os fãs da Xuxa sabem disso. Eu fiz a melhor temporada do TV Xuxa, né? Eu voltei a Xuxa a usar, botar a perna de fora, dançar, fiz 3 palcos, balé, fiz concurso de hip hop, de dança, fiz reality show de figurino. Então, assim, a gente fez barulho com o TV Xuxa, Então né. você está lá na história, é isso que importa, né, Mário? Eu tô na história, ninguém vai apagar minha história, entendeu. É isso, mas não fico magoado, eu fico Você não triste, está fico nada, magoado, então nada, tá bom. imagina. Vamos à próxima foto, o que que tem aí? Ah, Ah, gente, olha ah, só, se eu não me engano, se eu estiver errado, você me fala, foram 22 anos assinando ali, né, o especial do Roberto Carlos, que era aquela ah, coisa que todo mundo esperava para assistir, né. Você ficou 22 anos, foi isso? fiquei 22 Como é que anos. foi trabalhar com o rei? O Roberto hoje é um dos meus melhores amigos, né, assim, pra você ter ideia, já teve Natal que meus filhos não me ligaram e o Roberto me ligou. E Jaime, cara, que é meu Sim, grande irmão, meu Jaime. padrinho, eu tive o prazer de ser um dos diretores de Maísa, né, que é que conta a história da vida do Jaime, né. Fui com ele para a TV Manchete. Ele foi o primeiro diretor que me deu chance de mostrar meu trabalho como diretor artístico, porque eu era diretor de corte, e ele me levou para ser diretor artístico da Manchete, Que legal onde eu isso. cheguei a ser diretor do núcleo infantil, né, coordenei todos os programas infantis, né. Foi lá que eu conheci a Angélica, no Clube da Criança, que anos depois fomos para a Globo, eu fui o primeiro diretor da Angélica na Globo, eu que dirigi o Angel Mix, né. Gente, ele não é pouca coisa não, vocês estão entendendo o peso do negócio aqui? São os É, principais programas que marcaram, assim, a história, e eu acho que hoje não existe mais esse tipo de programa, Mário. Você tem que voltar, revolucionar, trazer de volta esses formatos que marcaram a nossa vida de uma maneira muito forte, né. o Roberto é meu padrinho, meu irmão, meu querido, entendeu. E como é que é o Roberto Carlos nos bastidores? A gente sabe que você tem um carinho muito grande por ele, mas as pessoas comentam por aí que ele é um pouco difícil, tem uma personalidade um pouco difícil, tem é um pouco supersticioso, tem Ele é algumas coisas ariano. ariano. Ele tem algumas coisas que só ele mesmo, né, coisa de cor, tem umas coisas que é dele, né. Não, tudo é muito lenda. Como é que é? É lenda? Tem Como é muito que é o tem muito Roberto tem pelos tem bastidores? muita lenda. Ele tem realmente o toque, que ele já Toque. assumiu, né, que são Sim. coisas que são de detalhes, mas não é uma coisa que também não é uma coisa, ficção, ele convive bem, né, mas ele tem algumas coisas que são Já dele. aconteceu alguma situação, que você presenciou que foi um pouco assim ah, Mário, vamos contar, Mário. Roberto, ó, não fica triste, te amo. Não, só conta, é o que realmente sei que você ama o Roberto, aliás, o Brasil ama o Não, Roberto. ele tem uma coisa da numerologia, né, Sim, conta pra gente. então às vezes você está no telefone com ele, se quando desliga, o tempo que ficou a duração Jura por Deus? da ligação for um número que ele não gosta, E aí, a né, pessoa não é uma pessoa legal? ele te liga de novo Não acredito. e desliga quando tiver o tempo certo. São esses detalhes que a gente Sério? sabe. Mário, essa eu não sabia, mas eu ouvi falar numa história, eu não sei muito bem exatamente como foi, mas a Xuxa ia fazer alguma participação com ele e ela chegou com a roupa com uma cor, acho que era lilás, roxa, Roxa. roxa. Não, Ah, você sabe dessa história, não, conta essa história. mas a roupa era horrorosa. Era horrorosa? Era uma Mas roupa foi verdade o que horrorosa. ele fez? Conta o que aconteceu Não, assim, real. eu acho que foi uma insensibilidade, né, Sim. tipo assim, todo mundo sabia que o Roberto não gosta de roxo.
foi uma maneira de ela enfrentar ele, né, porque eu sou a Xuxa, quando tinha que for, e desnecessário, né, E por aí o que exemplo. que aconteceu? Ele não gravou com ela? Ele foi se lavar depois? O que que aconteceu Não, não, exatamente? eu acho que ele gravou com ela sim. Mas qual foi o conflito real que aconteceu nesse dia? Não, o Roberto não, ele não gera conflito. Ele é uma pessoa muito educada. Ele pediu pra ela trocar de roupa, não foi? E É, ela não quis trocar, não, eu não estava presente, né, nesse momento. mas você Então, soube dessa não, a história? gente soube por causa do vestido, mas eu sei da roupa eu passei vários momentos nesse sentido, e a gente vai aprendendo, entendeu? Né, conduzir. Porém, tive um momento, em Londres, participei do DVD dele de Londres, em Abbey Road, onde quando eu cheguei lá estava tudo marrom, tapete, trailer e tal, eu falei assim: "Nossa, o Roberto entrou normalmente, gravou, não aconteceu nada e E ele não ele falou nada. nada, Olha, gravou coisa boa, né? normalmente", entendeu? Porque, assim, ele tem um problema com algumas cores, né. Então a gente evita, né, Você então tem essa coisa de sentir energia também através de cores, de coisas? Eu tenho muito isso, às vezes eu pego uma roupa, olho no espelho e falo: "Não, hoje não é dia de vestir essa cor". Eu tenho isso comigo também. Você tem alguma coisa nesse sentido? cara, eu estudei muito sobre tudo isso que você está É? falando. Eu estudei quase todas as religiões, eu já estudei, a parte de esoterismo, energia, cor. Eu estudei muito cor, né, porque eu estudei muita arte, então estudei cor, né, eu fui diretor de fotografia. Minha Sim. formação em faculdade foi direção de fotografia. Eu fui diretor de fotografia de cinema. Você vai ver algumas fotos que eu estou fazendo câmera, fiz muito Ah, vamos videoclipe. aproveitar e já mudar essa foto para ver o que que vem por aí? Para você contar mais. Aí, ó, vem mais foto. O que que é isso aí? O que que aconteceu aí? Cara, Uma parte do suíte ali em cima? isso aí é o programa Eliminação. Programa eliminação lá no Multishow. Eu 2021 eu era diretor do Big Brother e também dirigia esse programa Eliminação. É o Bruno De Luca que está aqui, não é? Sim. É Vivian que está ali, Vive Amorim? né. E essa foi uma das polêmicas de quando eu assumi a direção, porque eles faziam o programa sentados, então o Bruno e a Vivian. E eu falei: "Não, não vai fazer o programa sentado". Foi uma polêmica, né, que eu tirei a cadeira: "Não, vamos Você fazer em mandou todo pé". mundo levantar. Vamos fazer em pé, tá ao vivo, né. Então aí foi um grande sucesso. O programa dava 0,5 e eu levei o programa para quase 8, né. Então assim, eu fiz sucesso também, mas era uma escravidão, porque eu fazia Big Brother, eu era diretor de captação do Big Brother, eu trabalhava 22 horas por dia. Sim, é isso que eu ia perguntar. Como é que é ser diretor de um programa que ficava 24 horas no ar? Cara, é para herói, entendeu. Assim, a gente tem hoje o Rodrigo Dourado, que é o diretor-geral, ele dormia lá dentro, né. Isso aí a equipe do Big Brother trabalha ali, a gente dorme pouco. Por eu ser o responsável pela transmissão, né, que eu era o diretor de captação, eu que posicionava as câmeras e tal, eu era cobrado, né. A gente sabe que o o patrão, que agora é o patrão, né, o JB, o Boninho, né, trabalha há 40 anos com o Boninho, ele é exigente, né. Então, assim, ele quando não estava lá, estava em casa e a voz dele entrava no nosso fone, né, ele falava com a gente pelo celular, né. Então, assim, ele tinha o controle disso. E eu era cobrado por toda a captação. Então, por exemplo, prova de resistência, não importava se eu estava lá de 6 horas da manhã, eu tinha que ficar na prova de resistência, né. Então, Então era para vocês também, dos bastidores tinha resistência, era dentro e não, fora. eu tive anos que eu dormia 2 horas por dia. Como é que você conseguia conciliar, essa pressão toda, esse trabalho intenso, né, de tantos anos na Globo, com esse tipo de programa e a tua família, a tua vida pessoal, as suas coisas, como é que dava para conciliar isso? Você não cansava não? Hoje eu entendo que eu fui muito ausente, né, eu optei muito pelo lado profissional, abri um pouco mão da família, hoje muito menos, né, hoje eu tento me dedicar, graças a Deus minha família é estabilizada, minha filha trabalha, está todo mundo trabalhando, mas realmente prejudica, você não tem jeito, né. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, entre erros e acertos, durante essa trajetória gigantesca que você tem, se você pudesse sussurrar no ouvido, assim, daquele Mário Meirelles de 35, 30 anos atrás, né, depois de tudo que você viveu, o que que você falaria, o que que você iria alertar, o que que você iria direcionar, né, em relação a erros e acertos? Qual conselho que você daria ali no ouvidinho só para o Mário Meirelles de trinta e Eu cinco falo assim: anos? "Fala menos, Mário".
sempre falei muito, sempre fui uma coisa de sempre fui espontâneo de falar, de me abrir meu coração, de ser verdadeiro, né, de ser honesto, verdadeiro, né, de ser coração, né, então sempre fui assim. Nem todo mundo é assim, né, isso eu aprendi agora na Band, entendeu. Minha experiência na Band foi maravilhosa com a Cátia Fonseca, peguei também o Melhor da Noite numa crise danada com a saída do Record, entrei assim, Aí me li depois me entrou outra apresentadora. é, me ligaram, assim, era numa sexta-feira para eu estar lá não, me ligaram na segunda para eu estar na quarta para estrear o programa na segunda, né, e eu fiz parte de uma lista onde a Cátia me escolheu, né, então eu não era o escolhido da emissora nem da direção, eu fui escolhido pela Cátia, né, pelo currículo de todo mundo, então eu entrei numa crise, né, e graças a Deus eu tirei o Deu conta programa do de do recado. 0,3 para 2, né, a minha missão cumpriu, porém tivemos um momento polêmico de crise com a saída dela, né, onde o formato que foi implantado não me adequou, entendeu? Porém, eu também errei lá, porque eu continuei sendo coração e vi que a equipe não era assim, né? Então, assim, muita fofoca, muito puxadinho de tapete, mas também Ah, isso é normal nesse meio, né. é normal, a Inclusive gente eu vai não queria aprendendo. falar, mas já que você falou, É. saiu nas notícias, a gente viu, né, que teve uma certa polêmica aí, uma briga, sei Eu tive lá, que um acontecia nos problema bastidores. sério com Mas teve briga entre você e essa nova apresentadora? não, e ela chegou num momento só que eu fui super generoso com ela, abri. Porém, eu sou o Mário Meirelles, se eu sou o responsável pela direção do programa, não vai ser uma apresentadora que vai conduzir o programa, entendeu. Então, nesse momento, a gente entrou em choque, mas eu sempre fui transparente, falei assim: "Olha, só me diz quem manda, ou sou eu ou sou ela", entendeu. Mas, cara, a Pamela Você é uma falou o nome? profissional. Eu Ah, não mas tinha todo mundo falado. sabe, Pamela Lucciola é uma Eu apresentadora mesmo vou te maravilhosa. falar, viu, Mário, eu vou te falar, porque, assim, eu tenho uma agência de publicidade, onde a gente coloca merchandising, né, publicidade, em quase todos os programas de televisão e eu conheço cada apresentador. Porque eu mesma, antigamente, lá atrás, quando eu abri a minha empresa, eu que ia fazer os merchans, Uhum. né, depois eu comecei, hoje eu tenho merchandetes espalhadas aí por todos os programas de televisão. E eu sei quais são os apresentadores que vendem mais, os que vendem menos, os que funcionam mais, os que são chatos, os que prejudicam o trabalho, os que ajudam, os que abraçam. Então as pessoas estão ali vendo o que está lindo na TV, mas não sabe, quem são essas pessoas por trás. E tem pessoas que são mais complicadas, né. Sim, ser humano. Ser humano é complicado. Mas eu sempre fui muito verdadeiro, muito profissional. E aí não deu certo, você não Não, não mas não mas a teve minha fit, você e essa não, não foi o meu problema, não foi com a Pamela, nenhum momento a gente teve um dia, mas foi fofoca. Alguém foi falar alguma coisa para ela e tal, fizeram uma aí fofocada rolou uma danada, briga, equipe. você ficou nervoso, assim? Rolou um estresse? Não, eu não sei, Se não, você é uma pessoa, assim, explosiva? não. Porque tem muito diretor que é assim, né, que já fala gritando, dando ordem, você é mais tranquilo, como é que é seu Ah, eu perfil? sou tranquilo até a página 5. Agora eu vou fazer uma pergunta, você ficou tanto tempo na TV Globo, quem vem da TV Globo parece que tem um rei na barriga, né. Vamos Mas vamos dizer, porque TV Globo é TV Globo. Você acha que a fama subiu para sua cabeça, você como tantos anos ali consolidado como um dos maiores diretores, chegou algum momento que você falou assim: "Poxa, deixa eu pisar no chão", assim, já aconteceu? Porque às vezes a gente é um pouco imaturo, né. já subiu, já Já tive subiu, momentos que a gente já se achou a última bolacha do pacote, imaginei. mas a vida A vem vida ensinando pra ensina, né. gente. A vida ensina, né. Ou às vezes a gente já tomei decisões erradas, mas mas hoje em dia, né, com a idade que a gente vive, a gente ainda tem um pouco o rei na barriga, né. Isso assim, eu fui diretor 38 anos da maior emissora do país. Isso ninguém vai apagar, entendeu? Eu fui responsável por colocar no ar os maiores sucessos da televisão do Brasil. Eu fui responsável. Muitos outros diretores assumiram, mas por trás eu que estava. O próprio Big Brother, eu fiquei 5 anos lá que você não sabe, quase ninguém sabe que eu estava por trás, Pois é, quem é do entendeu? meio sabe. Como eu sempre estudei audiovisual, fiz direção teatral, jornalismo, rádio e TV, pós-graduações nessa área, eu acompanho os grandes nomes, por isso que eu sou tua fã até hoje, sempre fui tua fã. E quando a gente fala no nome Mário Meirelles, desde cedo, há 20 anos atrás, falava Mário Meirelles, vou te falar, meu coração dá uma acelerada, dá uma disparada, porque é aquela pessoa assim que você admira como profissional. E eu sempre tive essa admiração por você, quero te dizer aqui. Fofa. E quando eu recebia você aqui,
Vou te confessar uma coisa, eu trabalho diretamente com os maiores apresentadores do país, né, como Celso Portiolli, como outros, a Sônia Abrão e todos que estão por aí, a própria Kátia, com as cotas de publicidade, né, com os merchans. Eu lido direto comercializando, eh, eles, e muitos famosos. Mas quando falaram que você viria aqui na agência, quando a gente conseguiu marcar que você vir, eu fiquei um pouco nervosa. O pessoal percebeu, eu falei: "Gente, mas quem que vem aqui? Mas quem que é o Mário Meirelles?" Eu falei: "Você não sabe quem é o Mário Meirelles?" Às vezes a geração nova, né. E eu fiquei nervosa, eu já recebi muitos artistas famosos aqui, e meu coração não acelerou quanto acelerou quando falaram que era o Mário, porque eu me lembrei da Luana de 20 anos atrás, quando eu Aham. fazia Universidade Federal ainda na Bahia, direção, e que tinha o Mário como um grande ídolo, né. É. Então isso E não a gente vira lenda, né. vira lenda. Eu falei: "Gente, deixa eu pegar aqui, dá aqui a mão, deixa eu pegar para ver se ele realmente é A gente vira real". lenda, E o é. legal, Mário, é saber que você, com tanta história, com tanta bagagem, você é um cara simples, né, você é um cara de Deus, você é um cara de essência boa, a gente percebe isso, além de ser super competente, sabe o que faz, você tem, uma forma, um jeito especial de tratar as pessoas, o ser humano. Eu sempre fui muito bem tratada por você, desde quando eu era ainda, uma fã sua, ainda Aham. adolescente, e até hoje. Então eu queria te agradecer por isso, te Ah, parabenizar por tudo. imagina, imagina. É assim, eu aprendi na vida, eu fui bem educado, né. Você está emocionado. Que eu lembro do meu pai e da minha mãe. Eu fui bem educado. Educado na igreja. Meus pais sempre me ensinaram o valor do ser humano, Do ser humano. né. E eu respeito isso, né. Eu fiquei muito tempo numa bolha, né, porque a gente vive numa bolha. Eu andei, assim, eu fui voltar a andar de ônibus, de metrô há pouco tempo, porque eu andava de carro blindado, não sabia o que acontecia no mundo, então a gente perde um pouco a essência, né. Que eu vim aprendendo com esse tempo todo? O ser humano é o mesmo, se ele é um diretor de TV, se ele é um simples garçom, cara, para Deus, para Jesus, ele é o mesmo, né. E isso a gente vai aprendendo com o tempo, né. E eu tenho isso com a equipe. Eu sempre tratei a equipe de uma maneira profissional, até para demitir, porque eu não sou bonzinho. Eu entrei em projetos onde eu entrei para limpar, né, assim, a minha passagem pelo Caldeirão do Hulk foi uma passagem complicada. Eu troquei a equipe do Lado Oscilar, troquei a equipe do Lata Velha, demiti muita gente, assim, durante muitos anos, eu fui usado pela direção da TV Globo como um cara para ir lá resolver problemas. Quando eu fui para o Fausto, eu passei uma temporada com o Fausto, onde eu fui para apagar incêndio. Eles tinham casos de jabá, de desvio de dinheiro, então, assim, Uhum. pela minha índole honesta, pela minha competência, porque além de cinema eu fiz engenharia. Então, assim, eu sou cartesiano, eu sou produtor. Tive produtora, né, durante a década de 90 inteira, a minha produtora que produziu todos os especiais do Multishow. Eu fui o primeiro diretor do Prêmio Multishow, né, fui um dos criadores, junto com o Wilson Cunha, do Prêmio Multishow, né, então eu sou eficiente, né, se eu entrar, você pode pegar uma televisão aí que esteja em crise, se eu entrar nessa televisão, eu pego essa televisão e coloco ela dentro das primeiras. Porque eu tenho essa capacidade, eu tenho essa bagagem e tenho e sou profissional para isso. Qual a dificuldade? É difícil você, em 31 anos de TV Globo, aos 63 anos de idade, porque o etarismo existe, né, tem pessoas que não gostam de trabalhar com pessoas mais velhas, mas em todo projeto que eu entrei, eu apresento resultado, todos, né, assim, desde o carnaval. Por exemplo, eu fui responsável pelo carnaval em tirar 600 pessoas da avenida. Eu passei, pela minha experiência de multicâmeras no Big Brother, eu transformei o carnaval, que era um custo muito alto, num custo menor, porque eu tirei todas as câmeras, botei câmera robô, modifiquei tudo, a transmissão, o corte era da emissora, a gente pegou uma tecnologia da Copa do Mundo, assim, eu revolucionei isso dentro da minha equipe, né. No próprio Big Brother, quando eu entrei, eu fiz transformações no Big Brother. Eu participei de grandes mudanças dentro da televisão. Eu vou contar uma história rápida para você. Eu sempre fui apresentadora dos principais programas da Bahia. E quando eu vim para cá, para São Paulo, eu vim recomeçar. E eu recomecei fazendo merchan, né. O merchan é aquela publicidade, para quem não sabe, que você faz dentro dos programas, né, é a merchandete. E aí eu estava numa TV
E eu acostumada a ser muito bajulada, né, apresentadora e todo mundo, manda presente, manda motorista. A gente que está na TV é muito bajulado, né, Uhum. ganha muita coisa, né, e tá tudo bem, tudo interesse. E aí eu vim fazer um merchan, fui numa televisão e estava maquiando para entrar, para fazer o meu merchanzinho ali e tal. A maquiadora começou a fazer um olho, quando ela ia fazer o outro, ela: "Bora, bora, levanta, levanta, tá vindo a apresentadora". Eu Aí eu olhei: "Não, mas falta esse ainda". "Não, não, não, bora, 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 fulana tá vindo". Fulana pode falar o nome, Cátia Fonseca. "Tá vindo". Aí a mulher me tratou como se eu fosse um lixo. Aí eu saí, olhei para o meu olho, eu estava parecendo um panda, né, aqui preto, aqui do outro lado, eu falei: "Gente, mas como assim?". Eu me senti um nada. E aí eu saí, com choro na garganta, eu fui pra escada da emissora chorar. Chorar, chorar, eu me senti tão mal, porque assim, eu não estava acostumada. Você imagina que você está aqui sendo bajulada na TV, na Bahia, e você é tratada como um lixo, como um nada. Então as pessoas têm muito disso, de tratar quem está numa posição melhor de uma maneira diferente, né, e a gente tem que olhar para o lado do ser humano. Então eu sei que a gente erra, a gente já errou na nossa trajetória, você pode já ter errado também, mas eu percebo, eu vejo essa coisa muito do ser humano dentro de você, eu vejo um pedacinho de Deus dentro dos teus olhos, isso hoje eu consigo enxergar. É, Isso é muito lindo. amém. Vamos lá. Atenção, pessoal, todo mundo que passa aqui no meu estúdio tem um desafio. Como ele é um grande diretor, e eu sei que vocês não sabem o que acontece em programas ao vivo, em situações ao vivo de televisão, vamos ver como é que funciona a cabeça de um grande diretor como o Mário Meirelles. É o seguinte, eu vou te falar, Mário, algumas situações malucas, malucas, mas que podem acontecer e já devem ter acontecido aí na sua. Depois eu vou continuar contar algumas aqui, Ah, rapidinho. é? Ótimo, você vai contar essas situações. E eu quero saber como que você agiria numa situação como essa. Vamos lá, o programa tá ao vivo, tá no ar, então você tem que ter muito da rapidez, né, do diretor para falar ali no ponto, do apresentador, do cinegrafista, de quem quiser que esteja ali, para que você consiga resolver uma situação ao vivo, né. Então é sobre isso que a gente vai fazer o desafio. Bom, primeiro caso é o seguinte, tá, desafio com Mário Meirelles. Você está dirigindo o Carnaval de Salvador, aí eu gosto, né. As ruas estão lotadas, trio elétrico ali rolando na avenida, tudo ao vivo, tá. E a gente tem ali, né, aquele setzinho, todo mundo ali, os apresentadores naquela partezinha, né, e com aquela iluminação, fotografia, você que é um grande diretor de fotografia maravilhosa, e de repente a iluminação pifa ali, estamos à noite, ninguém enxerga mais apresentador nenhum e você está ao vivo. O que que você faz? Vou te dar algumas opções ou se não for nenhuma, você fala. Você manda mostrar o que está na tela mesmo, você pede para entrar com um vídeo gravado, que já deixa ali na gaveta. Você fica em cima do comentarista, o comentarista serve para resolver essa situação, você vai para o público. O que que você faria numa situação como essa? A primeira coisa é ir para um plano geral, né, um helicóptero e tal, mostrar que você ainda está ali, né, entrar no fone do apresentador e dizer: "Olha, estamos com um problema de iluminação aqui, vocês vão seguir", e aí vamos botar as câmeras onde tem luz, né. Vamos gritar, dar uns 3 berros com o eletricista e com o iluminador para ser rápido, né. Sim. E aí você Se vai fo enrolando. se tiver no intervalo, entre uma escola, entre um trio e outro, fazer um break comercial, uma opção. E eu Tá. sempre no ao vivo eu tenho VT gravado. Boa, é isso que eu ia perguntar, o plano B. Você sempre deixa na Sempre. gaveta para se acontecer alguma coisa? Todo programa ao vivo tem que ter um stand-by gravado, Ah, olha a dica, viu, gente? né, tem que ter Lembre-se. alguma coisa, que seja um conteúdo da próxima escola ou do que vai acontecer, ou que seja, sabe, por quê? Porque é 2, 3, 4 minutos, 5 minutos que você roda um VT gravado, que você tem tempo de De resolver. solucionar a crise, Tá, muito bem, muito bem. Já aconteceu alguma situação parecida com você? várias vezes. Tipo o quê, por exemplo? Falta de luz mesmo na avenida do carnaval, assim, o carnaval ele é complexo, né, assim, Sim. uma das maiores crises do carnaval, porque o carnaval sempre foi dividido entre entretenimento e jornalismo, né. Parte era jornalismo, parte entretenimento. Houve um grande acidente O no sambódromo no tem muito sambódromo, isso, sim. né, um acidente horroroso, com esmagamento de ferro, É, um sim. acidente Acho que a horroroso, gente lembra né. disso. E, cara, assim, o jornalismo mandava o helicóptero, era um helicóptero, era o único para o entretenimento do jornalismo, e aí o jornalismo mandava fecha, fecha, fecha. Aí você via no vídeo aquela sangueira danada, E tudo, aí, não e pode eu gritava: aparecer. "Abre, abre, abre", né, eu sei por quê, porque não, e aí chegamos no momento que teve um embate, que eu falei assim: "Para de jornalismo, que a gente tem um compromisso comercial de mostrar a escola. A escola está desfilando, por que que eu vou ficar mostrando só o acidente? Sim. Manda uma equipe cobrir o acidente que eu vou continuar o desfile". Por quê?
tem um compromisso comercial de mostrar a escola. Mas já tiveram alguns momentos tensos nesse sentido. Isso é que é legal, né, de você ter, assim, a rapidez para resolver uma situação ao vivo. Ah, Porque gravado fica mais eu fácil. fui o diretor responsável pela Mega da Virada durante 15 anos. Tá no meu segundo aqui. É? Calma, que agora eu vou te falar sobre o meu segundo. Então vamos lá, eu Aí tenho você história, a fala Mega da sobre Virada tem Mega da história. Virada. Olha só, e eu coloquei uma suposição, vamos ver se aconteceu isso? Hã. Vamos lá, segunda situação é a seguinte, cenário 2, Mega da Virada. Erro de tempo. Então, o que acontece? Agora é outra situação. Mega da Virada é aquele sorteio de fim de ano que passa em várias emissoras ao vivo, todo mundo esperando os números. E aí a contagem de tempo dá errado. O número aparece antes do momento combinado. O que é que você pode fazer? Ó? Você manda o apresentador fingir que está tudo normal, você pede para ele explicar que houve um erro e assume aquele erro, você manda rodar um vídeo, um replay, alguma coisa, você assume o erro, você finge. Como é que Hum. você resolveria uma situação dessa? Eu nunca errei na Mega da Virada. Não tinha possibilidade de erro. Existe um método que é o mapa de risco, né, Sim, que a gente fazia, que inclusive veio da Caixa Econômica, né, o mapa de risco. O que é o mapa de risco? A gente tinha 40 situações que podem dar errado, sim. né. A gente passava, fazia, ensaiava 40 vezes tudo que podia dar errado. Tínhamos 2 globos, o globo pode pifar. O que que acontece? Ah, a bolinha caiu, quicou. Assim, a credibilidade do sorteio da Mega da Virada, ele não pode ser questionado, né. Sim, com certeza. Então, assim, você não pode mudar o corte de câmera, enquanto a bolinha não sair, você tem que manter o número, tanto que você vê que a câmera acompanha até a pessoa visualizar o número, né. Você Ah, imagina, o Brasil são todas as emissoras ao mesmo tempo, milhões envolvidos. Então, assim, é muita pressão, né? eu falo isso, eram os 3 minutos mais tensos da minha vida. Olha que eu fiz Rock in Rio, Lollapalooza, Carnaval, ficava horas ao vivo e tal, e nunca ficava tão tenso quanto os 3 minutos do Mega da Virada. Porque a pressão era de todos os sentidos. Dentro E o do que que aconteceu? Antes de você falar do meu desafio aqui, o que que aconteceu com você na Mega? Cara, eu estava num sorteio aqui em São Paulo ao vivo e tinha um assessor da Caixa Econômica, a semana toda comigo, de terno, um cara grande, né, eu sou pequenininho, cara grande, terno, o cara parecia que mandava no negócio. Ele era um assessor da presidência da Caixa Econômica. E 5 minutos, 3 minutos antes de entrar no ar, esse cara pegou o microfone e começou a falar que o sorteio era manipulado, que tinha uma fraude. Isso foi gravado, eu tenho esse Meu DVD Deus. gravado, né. Começou antes de 5 minutos de entrar no ar, eu olhei aquilo ali e falei: "Cara, da Caixa Econômica, o cara dizendo que o negócio". Depois a gente foi saber que era uma coisa política, que esse cara era Uhum. um lado político lá do governo que queria atrapalhar mesmo. Na época, o Antônio Zimmermann, que você conhece, era o diretor responsável, era o único que estava online, né. Eu liguei para ele e falei: "Antônio, está acontecendo isso". Só tinha eu e o Antônio comandando o ao vivo, né. Aí ele falou: "Mário, isso não pode acontecer, que eu fa", eu falei: "O que eu faço?". Ele: "Putz, com quem você fala na Caixa Econômica?". Eu falo com o Moreira Franco, que era o diretor da loteria. E aí ligamos para o Moreira Franco, assim, perguntamos o que a gente foi. "Não, tira esse cara daí, esse cara aí, blá-blá-blá-blá-blá". Assim, E aí? 30 segundos Como que vocês tiraram o eu cara de mandei a lá? segurança tirar, pegar o cara e Na jogar, força? tiramos o cara na porrada, pronto. Meu Deus, e isso não foi pro ar? Não, não foi pro Ninguém ar. sabia? Não, ninguém soube, eu acho. E aí tá tudo lindo no ar, como se nada tivesse acontecido. Porque não tem como ter fraude ali, Sim. não tem como. É uma coisa muito segura, Mas se entendeu? acontecer um erro durante a gravação, como esse que eu te falei, assim, o que que você faria? Não, eu vou te falar, não tem chance de ter erro, porque você ensaia, você tem dois globos, se no meio sorteasse 3 bolinhas, o globo quebrasse, essas 3 bolinhas estavam valendo, a gente pulava para outro globo, sorteava mais o restante. É muito ensaiado, era muito certinho, entendeu. Outro dia vazou alguém mexendo e lá e tal. O que que acontecia? Durante os ensaios, a gente não usava as bolinhas que eram auditadas, que estavam lacradas. Durante os ensaios, você usava bolas que não são, né. Pra não ter nenhum problema de alguém marcar, fazer Porque alguma as coisa. bolinhas que estão valendo, elas estão trancadas com lacre. Tem 4, 5 pessoas vigiando aquilo.
né, tudo Sim. gravado, tudo 100% gravado, assim, não tem como ter. Teve um ano que a gente foi para Brasília, mostrou como era feito, fomos no Inmetro, diz que a bolinha tem mais peso, tem mais isso é balela, não tem como ter esse tipo de fraude, entendeu? Então nunca teve nenhum tipo de problema na Mega da Não, Virada. então foram 15 anos perfeitos. Tá bom, então vamos para o próximo a próxima situação do desafio, que é a seguinte: você está dirigindo um show gigante, tipo Rolling Stones, por exemplo, né, aqui no Brasil. Tudo passando ao vivo na TV. E do nada começa a chover muito, vem aquele vento, capa voando, câmera balançando, aquele caos que acontece, né? Como que você transforma essa situação num momento bonito de TV e não caos? Vou te dar alguns exemplos que, de repente, você manda mostrar a plateia na chuva, você valoriza o artista mesmo encharcado, você usa a chuva a favor, como uma cena de filme. Isso O que que você faz? isso já aconteceu no Rock in Rio, né, Sim, tivemos chuvas, gigantes, né. Eu desenvolvi algumas técnicas, por exemplo, 40 anos do Roberto Carlos no Maracanã, sim. né, choveu muito, né, só que muita gente não sabe, mas existe uma coisa chamada time delay. Você acha que está ao vivo, mas não está ao vivo. Ah, é? O próprio Big Brother não é ao vivo, 100%. Ele tem um time delay. Quanto tempo, assim, mais ou menos? Você regula, pode ser 1 minuto, 2 minutos. Ah, legal. E aí, se acontece alguma coisa, dá Você tem tempo? tempo de trocar de câmera e ir para outra situação. Fantástico isso, É, gente. é Então, ó, muito. espera aí, parou. Ah, Então o ao vivo não é bem ao vivo. não, Então o Big Brother, ele ainda pode ser um pouquinho resolvido internamente com as câmeras. pode. Olha só. Agora Mas ele é usado de uma ah, maneira correta e coerente. tá. Eu cheguei a usar no momento que uma das participantes teve um problema sério de diarreia, Sim. e era uma cena muito grotesca, onde não tinha necessidade de mostrar, né, Ela teve diarreia ao vivo ali ao vivo. e mostrou tudo? Não mostrou. Não, mas apareceu. Para nós, se a gente Quem não foi essa tivesse participante? não, Ah, bobagem. conta pra Não, gente, quem foi a participante que não, teve diarreia? não, não, Vai, Mário. não. Ninguém vai saber, só a gente aqui. Ah, A gente não conta a imagina a ninguém, audiência que esse programa vai dar, né? nossa. Tá bombando É, muito. Vai, conta é. pra gente. Não, não. O que que tem? Não foi mostrado? Não, não vou Tá bom, falar, Mário, tá esquece. bom, então deixa pra lá. Mas continuando Mas aí foi Roberto Carlos, eu fui uma das pessoas que convenci ele a fazer no Maracanã, que é espaço aberto, ao vivo, né, e tal. E aí, cara, a previsão do tempo enganou a gente, né. A sorte que eu estava com mais ou menos 15 minutos de time delay. nossa, que bacana, eu pensei que era É. tipo 2 minutos. Não, eu estava com 15 minutos de time delay, choveu muito, encharcou ele, encharcou a plateia, ele saiu de cena, e foi para o camarim, e ele voltou faltando 8 segundos para acabar o time delay, entendeu. Mas deu certo no final. Deu certo. Se você assistir o programa, ninguém nota, entendeu. Mas o que que você faria, assim, pra resolver, se não desse tempo e não tivesse esse time delay com Não, tempo suficiente? se o show for continuar, você vai transmitir o show com chuva. Vários eventos a gente já fez com chuva. Se o show para, aí você vai ter que ir para um comercial ou para algum VT que você tem que ter gravado, guardado, né. Quando você está ao vivo, volto a falar, está ao vivo, mantém o material em VT, que é uma emergência, você pode operar enquanto você está resolvendo a crise. Sim, muito bom, uma boa saída essa, fica a dica para os diretores É. novos aí de plantão. Bom, agora eu vou fazer uma rapidinha com você, vamos lá então? Vamos? A rapidinha é a seguinte, Mário, eu vou fazer algumas perguntas e você vai responder, claro, pelo nome já diz, rapidamente. Não pode pensar muito para responder, certo? Que Tem que medo, ser o medo, que vier medo. na tua cabeça. Vamos lá, tá preparado? 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 Então vamos lá. Seguinte, programa de TV que mais te marcou? TV Colosso. Bastidor mais caótico que você já viveu? Aí eu Criança quero ver. Esperança. Isso é rápida, você vai responder rápido. Ao vivo ou gravado? Ao vivo, A ver que ele é bom, ele gosta da atenção, ao vivo. TV tem que ser ao vivo. tem que ser ao vivo, concordo com você. No próximo vai ser ao vivo aqui, hein. Bora. Então vamos. O diretor nasce pronto ou ele se constrói? O diretor se constrói. Se constrói, muito bom. Agora eu quero ver, um apresentador inesquecível. Faustão. O maior climão que você já presenciou, Mário? Eu fui responsável por implantar o Tom Cavalcante na TV, né. E na época era um projeto que era o Megaton,
A emissora não queria, a emissora queria, a Marluce queria o programa, mas a direção artística não queria. Era uma briga. Então, assim, na época, o Chico Anísio era um nome forte do humorismo, o Tom era só um participante e ninguém queria que o Tom ganhasse o programa, né? E aí eu fiquei entre a direção da Globo e a direção artística, né? Não vou falar o nome do diretor artístico. No primeiro piloto, o Tom realmente não tinha muita experiência, era espontâneo, falava palavrão pra caramba era meio fora da casinha, né? O diretor artístico chegou para mim e disse: "Eu quero que você edite todas as coisas erradas que o Tom fez e bote no ar. Todas, vai lá, toda". Gente. E aí? Eu não fiz isso. Ele é meu chefe. Eu editei o programa de uma maneira que o Tom ficasse bem, né? E aí foi uma crise, Foi um super climão, um realmente. climão, ele gritando comigo. E você botou no ar assim mesmo, enfrentou e foi. Não, não foi o ar, era um piloto, mas foi para a direção da empresa uma Ah, coisa que entendi. Que poderia ter prejudicado não ele. poderia ter acabado ali, né? Porque venderam a ideia que o Tom não sabia ler texto, que não lia TP, não era nada assim. Então, foi uma adaptação. Era um E pro você salvou ele ali ele não sabe disso, sabe? Não ah, sabia, né? Agora ele já eu acho que sabe. o Tom sabe da responsabilidade que eu tive de botar o Megaton no ar, né. O Megaton foi um programa a gente fez sucesso, né, só que era polêmico. Hoje, se a gente botasse o Megaton, a gente estava na cadeia, entendeu? Era Hã. completamente fora da Tem casinha. coisas que passam por cima da nossa ética, né, da nossa conduta pessoal. Não é, porque a gente tinha um Pitbicha, a gente tinha sogra, a gente tinha uma coisa bem irreverente. Eram os redatores, era o Cláudio Paiva, que é um revolucionário, entendeu? Mauro Wilson, esse cara era assim, era coisa que hoje em dia a gente tem muitos apolaches, né? A gente tem Sim. tá amarrado, né? Hoje em dia a gente não pode falar muito do que a gente sente, do que a gente vê, do que a gente imagina, porque a gente tem é, Mas vamos continuar que é rapidinha, né, vamos embora, rapidinha, rapidinho. rapidinha, eu acabo não resistindo aqui. É. Qual apresentador chegava mais preparado para gravar? Cara, são muito profissionais. Luciano Huck, muito profissional. Ana Maria Braga, muito profissional. Angélica, maravilhosa. Angélica, super apresentadora. Entendeu? Eu tive o prazer de trabalhar com ela no Clube da Criança, depois no Angel Mix, depois fizemos Fama, Fama 1, Fama Mas 2. qual o top one? Qual o mais preparado e chegava chegando? Luciano Huck. Luciano Huck. Já teve estrela que te deu trabalho? Todo programa que eu passei, eu fiquei muitos anos, né? Então, assim, você tem época que é maravilhoso, e tem época que é crise. Mas é uma rapidinha, qual estrela te deu mais trabalho? Xuxa. Ah, tá vendo? E ele ama a Xuxa, então tá Mas resolvido. amo de Ele amor ama, mesmo. mas deu trabalho. Mas dava trabalho, porque assim, cara, ela é exigente, ela é ariana. Ariana, que nem eu. Então Ariana é assim, Ariana do bem. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Palavra que define televisão. Agora você vai falar rápido. Magia, Magia, concordo com você, uma grande magia. Maior tensão antes de entrar no ar. Criança Esperança. Criança, esperança, tensão. É porque o Leger era um diretor muito exigente. O Leger veio de direção de imagem, de corte também, foi um dos maiores diretores de TV, né? E ele aprontava um Criança Esperança que era gigante. 300 bailarinos, não sei quantos cantores, e cantando lá, falava ali, um falava lá, um falava ali, tudo ao vivo. Então, É, não é fácil o não. grande segredo de um programa de televisão é a abertura e encerramento. Sim. Se você acerta a abertura e acerta o encerramento, se você errar o meio, as pessoas esquecem. Porque você não pode errar a abertura do programa. Você não pode começar o programa errando, né? Mas você fica tenso às vezes quando você vai entrar em cena numa situação ao vivo de grande repercussão? Se você botar um batimento cardíaco, eu vou a 200. Tá vendo? É sempre como se fosse a primeira vez, né? Não tem jeito, a gente está falando de milhões. A gente tem um compromisso milionário, por exemplo, prova do Big Brother, ao vivo. Não pode dar errado. Não pode a prova não ter um vencedor, não pode não aparecer a marca, não pode errar. É, são milhões investidos ali em merchandising, né? Cada ação daquelas são muito É, dinheiro. sim, eu bem Então, sei disso. não tem chance de errar. Você não pode errar. Não pode Então, errar. eu fui Não pode errar. doutrinado
e treinado para não Não errar. errar. Ele está falando o que eu falo para minha equipe no meu trio, né, trio elétrico no carnaval é loucura. Então eu sempre falo para todo mundo: "Não pode errar", Não tem porque se chance. der alguma coisa errado, você tem que puxar o trio e tá tudo errado, mas você tem que andar. Já aconteceu uma vez de eu ser o primeiro trio a sair, eu não estava acostumada a ser a primeira, né, um bloco que me contratou para ser a primeira, para abrir. E aí, você sabe, carnaval é aquele caos, né. Eu não conseguia chegar, a minha produtora me ligou: "Ó, o fiscal mandou o trio andar, senão você vai ser multada. Vai ser o primeiro trio sem cantora e tá chegando no SBT". Sabe o que que eu fiz? Parei o carro do jeito que eu estava, tirei o sapato, peguei o mototáxi, com a roupa mesmo, Foi embora. rapidinho cheguei, sem sapato, subi chorando, que eu estava desesperada, enxuguei as lágrimas, todo mundo me olhando, o SBT ali na frente já, e eu subi como se nada tivesse acontecido, fingindo que eu estava com minha bota maravilhosa, eu estava descalça, e comecei a cantar e passou na frente do SBT na hora, sabe. E ninguém Aham. sabia de nada, que eu tinha ido de mototáxi até chegar até ali, né. Então eu sempre falo, tem que ter o plano do alfabeto inteiro, plano A, B, C, É. nada pode dar errado, se isso der errado, isso não pode dar errado, sabe. De eu passar na frente do Band de Folia, ao vivo ali para todo o Brasil, e o microfone acabar a pilha exatamente naquele momento, né. Então tem que ter já É o o plano segundo B, o microfone. segundo e o terceiro, É, e um microfone com fio. Então eu, quando faço as minhas produções grandes como essa, eu tenho todos os planos, porque é. eu sei possivelmente os erros que podem acontecer. Uhum. É mais ou menos isso, né. É. Muito bom. Vamos para o próximo aqui. Melhor sensação da TV. Quando você termina o programa ao vivo que deu Deu certo. tudo certo. É a mesma sensação que eu tenho quando termino um show grande, deu tudo É, certo. é. Muito bom. Pior pesadelo de um diretor. Ah, estourar o tempo. E para a gente encerrar, um conselho para quem quer trabalhar em televisão. Fuja. Brincadeira, Mário. Qual conselho que você daria? Ah, estuda, se prepara, né, manda currículo para tudo que é lugar e se prepara, porque é trabalho, não é tão simples, né. Você para chegar onde você chegou, onde eu cheguei, a gente se dedicou muitos anos, né. Então se prepara, estuda, né, assista, veja muitas coisas, entendeu? Absorva arte, literatura, filosofia, história, porque o que vai passar para as pessoas é o seu conhecimento. Muito bom, Mário. Que pena que eu vou ter que encerrar nosso bate-papo, A gente né? faz um, toda semana a gente Toda faz um. semana, eu acho que você poderia ter um quadro aqui, né, mas é muito, imagina, né. Aliás, você poderia ter seu próprio podcast. Tá nos meus planos. Então, estamos junto aí, ó. Vamos embora. Eu sou sua investidora número um aqui, tô junto com você. Combinado, Combinado? combinado. Agora deixa aí sua rede social para quem não sabe, seus contatos, porque o Mário é um grande diretor. E você dirige também outras coisas, né, projetos particulares, programas de televisão, videoclipes, o que mais É, você faz como eu estou diretor? dando muita consultoria para cantores, né, para alguns artistas, né. Dizer, vamos trazer aqui um grande tenor, Felipe Denegatti. Vamos Legal. vamos trazer aqui também um jovem, que é o Vanduzzi, o meu, que também vai explodir daqui a pouco. Eu trabalho com muitos artistas, eu faço consultoria também de formatos novos de TV, né. Estou com alguns formatos inéditos, né, eu tenho aí uns 6 formatos inéditos de reality e tal. Eu faço parte de um grupo, né, que é o Sérgio e o Ricardo, Sérgio Torres e Ricardo Marques. A gente tem uma empresa de criação de conteúdos, né, que é a SM Content, e onde a gente está com 5, 6 projetos de formatos aí já prestes a estrear. Muito bom, Mário. E seu Instagram, coloca aí na tela, a gente fala Mário para o pessoal. Meireles com 2 L's. Então, quem quiser conhecer mais sobre a vida, a história do Mário Meirelles, acompanhar, né? A história você não vai conseguir descobrir no Instagram, porque é uma história muito grande. Mas se você der um Google aí e procurar saber a história dele, é assim, surpreendente, é uma grande inspiração para você aí que quer realmente entender um pouco de televisão, de formato, de direção artística, enfim, é o cara que você tira o chapéu e que você realmente fala assim, é ele. Então pode se inspirar, porque é a minha inspiração e pode ser de muita gente, não é isso? Mário, muito obrigada. Obrigado você. Você é um querido. Espera aí que agora eu vou dar uma informação. O que que é? Está esperando o seu próximo filho, está Gen grávida. Ela não falou para gente, ninguém. mas você que dá informação assim para É todo isso, mundo? já entreguei. Não corta na edição não, hein.
Tá bom, gente, eu vou deixar, ó, tá aqui mesmo. Eu não avisei ainda, mas o Mário já avisou, tá aqui na barriguinha, esperando. Como você vai ser o primeiro da minha nova temporada, as pessoas estão me vendo gordinha? Não, eu já tô aqui, ó, esperando o nenenzinho, você deu o recado, furo de reportagem. Viu? Ó, Meu amigo, que prazer ter você aqui. gratidão. Volte mais vezes. A gente está aí já conversando, tem muitos projetos que a gente vai fazer junto, em breve a É, gente conta, tá? E eu vou continuar aí sendo muito sua fã, né? Te acompanhando por onde você passar, te admirando, não só como profissional, mas como uma pessoa e um ser humano de luz. A gente vê o brilho nos teus olhos, a amém, gente vê o bem, a gente vê amém. uma energia E muito eu maravilhosa. vou falar para todo mundo entender, eu sou assim porque eu tenho Jesus Cristo no meu coração. Que bom. Obrigada, Mário. Um beijo para você. Gente, muito obrigada para você que ficou com a gente até aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham aproveitado cada segundo, cada minuto e cada história contada aqui, direto dos bastidores do meu estúdio. Espero vocês no próximo episódio. Tchau. Hoje você conheceu um pouco dos bastidores da televisão brasileira através das histórias incríveis do diretor Mário Meirelles, que ajudou a construir alguns dos programas mais marcantes da nossa TV. Se esse episódio te inspirou, já faz o seguinte, olha só, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e principalmente compartilha com alguém que ama comunicação, que ama televisão e boas histórias de bastidores. Muito obrigada a você que ouviu, que assistiu e que ficou com a gente até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Beijo, tchau.